Bom dia, nono ano, tudo bem? Vamos gravar mais um roteiro. Esse é o roteiro 26 e traz como assunto uma coisa bem interessante, bem importante, que é a Revolução Russa, né? Então vamos conversar um pouco sobre o que foi esta Revolução Russa, né? Então o Império Russo ele passava por muitas dificuldades no início do século XX, né? A Rússia possuía um imenso território e era governado por um monarca, né? O czar. A Rússia era uma monarquia absolutista e o governante deste império era chamado de czar. No século XX, o último czar da Rússia foi Nicolau II, né? Em termos sociais, né, e econômicos, a economia da Rússia girava toda ela em torno da agricultura. Era um grande país agrícola e a propriedade da terra, toda ela estava concentrada nas mãos da nobreza russa e do clero, né? Da igreja na Rússia, né? E tanto o clero quanto a nobreza eram classes sociais submetidas ao poder do imperador, ao poder do czar. Eram somente essas classes sociais que possuíam direitos e privilégios na Rússia. 80% da população era formada por camponeses miseráveis, vivendo da exploração da terra, vivendo do cultivo da terra, sendo que esta terra não lhes pertencia à nobreza rural, pertencia às autoridades religiosas. Havia também cidades industriais, e nessas cidades industriais, uma massa operária vivia em condições de vida terríveis, né? Muitas vezes piores que a vida dos próprios camponeses, né? Também eram imensamente explorados pela burguesia industrial. Muitas revoltas populares aconteceram nas cidades, né? Em protesto por melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, melhores condições de salário. Dentre esses protestos, o mais conhecido e o mais terrível entrou para a história como o Domingo Sangrento, quando uma massa, em protesto ao palácio do governo, foi recebido a tiros, a bala, pelo czar, né? Em termos políticos, os partidos políticos eram proibidos de se manifestar, eram proibidos de ter voz. Vários partidos existiam na clandestinidade. O que obteve melhor resposta, melhor sucesso foi os bolcheviques. Bolchevique em russo significa maioria, né? E os bolcheviques era uma ala do Partido Operário Social Democrata Russo, de orientação marxista, né? Foi esse grupo que mais conseguiu destaque nesse cenário de crise em que vivia o Império Russo, né? Dentro deste cenário, destaca-se os sovietes. O que eram os sovietes? Eram conselhos de trabalhadores, de soldados, de camponeses que se organizavam por toda a Rússia, sendo um braço bastante forte do grupo dos bolcheviques, né? Quando a Rússia participa da Primeira Guerra Mundial, a crise socioeconômica só tende a piorar. Há uma questão de falta de sensibilidade por parte do governo, que insiste em manter a Rússia lutando na Primeira Guerra Mundial, a tal ponto de esgotar socialmente e economicamente este país. Em fevereiro de 17, acontece que o czar abdica, renuncia ao poder, pondo um fim ao czarismo, né? Chegando um fim à monarquia absolutista na Rússia, né? Em seu lugar,
assume um governo provisório, um governo inspirado em pensamentos e tendências liberais semelhantes ao que acontecia na Europa Ocidental. Então, esse governo provisório liberal burguês inicia um processo revolucionário, é a chamada Revolução Branca, quando o poder desse governo provisório está nas mãos de políticos de tendência liberal burguesa. Em outubro de 17, continuando o ciclo revolucionário, a Guarda Vermelha, com apoio dos operários, camponeses e soldados, com apoio dos sovietes, depôs o governo provisório e coloca Lenin no poder, como primeiro líder do Estado socialista que se organiza na história, E aí nós temos a segunda fase desse processo revolucionário, que é a chamada fase da Revolução Vermelha ou Revolução Bolchevique, quando quem está no poder são os bolcheviques que vão implementar medidas para transformar a Rússia no primeiro Estado socialista da história. Entretanto, a miséria da população aumenta bastante e a Rússia mergulha numa guerra civil. É a terceira fase desse processo revolucionário, a fase da guerra civil. Então, de um lado, lutando, nós temos o Exército Vermelho, formado por uma força militar organizada pelos bolcheviques. Do outro lado, o Exército Branco, um exército que luta para tirar do poder os bolcheviques, e este exército é formado pela antiga elite latifundiária, a nobreza descontente por perder o poder, e os descontentes com os bolcheviques que estavam ocupando o poder naquele momento. E aí este grupo do Exército Branco recebe todo o apoio de exércitos internacionais que querem barrar esta revolução socialista na Rússia. Em 1920, nós temos o fim da Guerra Civil com a vitória do Exército Vermelho, O Exército Vermelho vence a Guerra Civil, derrota os opositores a este Estado socialista. O Estado bolchevique ou socialista é implantado na Rússia. Os bolcheviques fundam o Partido Comunista Russo, que vai dirigir politicamente este novo Estado, e a Rússia não deixa de existir e passa a existir com um novo nome, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuja capital passa a ser Moscou. Muito bem. Então, os senhores vão fazer uma breve leitura do texto do roteiro, leiam com atenção, com calma e respondam às questões do roteiro. Então, a primeira é assinale V ou F para as afirmações. E depois, os senhores vão identificar como era a economia e as condições dos trabalhadores durante a monarquia absolutista na Rússia, ou seja, quais eram as condições de trabalho, as condições de vida, a situação econômica destes trabalhadores durante os governos dos czares. Muito bem. Espero ter contribuído para com este ensino remoto, que os senhores possam responder satisfatoriamente estas questões. Elas não estão difíceis, elas estão bem fáceis, basta apenas ler com atenção o texto do roteiro. Espero ter colaborado e aguardo os senhores para um próximo roteiro, o roteiro 27, se Deus quiser. Muito obrigado e até lá.